Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fenômeno Endrick resolve e o Palmeiras fatura o título do Brasileiro Sub-20 na casa do Corinthians. Quem se destacou nesse jogo? Vamos falar sobre tudo o que aconteceu, inclusive a confusão no final da partida. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Como vocês podem ver, eu tô aqui no Morumbi, vim acompanhar São Paulo e Avaí, mas tô aqui para falar sobre a final do Brasileirão Sub-20 que aconteceu nessa manhã, início da tarde, né? O jogo começou às 11 horas entre Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Um jogo com algumas figuras que a gente já conhece no profissional das duas equipes. O Corinthians, por exemplo, tem o lateral direito Léo Maná, que inclusive jogou recentemente contra o América Mineiro, ele vem constantemente sendo aproveitado entre os profissionais, o Matheus Araújo no meio, que é uma promessa também, o Wesley e o Giovani que entraram na reta final, o Biro, que é outra promessa também, um jogador muito jovem, que entrou, fez gol, o juiz anulou corretamente, ele estava impedido, ali botaria fogo no jogo, nos acréscimos. E pelo lado do Palmeiras, a gente tem também alguns jogadores que frequentam o time de cima. O caso do lateral direito Garcia, outros jogadores que já apareceram em algum momento, o Kevin, esse jogador, esse atacante de lado, ele é muito bom jogador, gostei muito da atuação dele. O John, que é um jogador muito interessante também, é um dos destaques da campanha desse título do Verdão. E o Endrick, né, que foi relacionado no clássico contra o Santos, e há uma expectativa para saber se ele vai para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Ele saiu substituído no segundo tempo, com dores na panturrilha. Então a gente não sabe se ele vai ter condições, mas seria uma boa oportunidade, né? Um moleque campeão, já com toda a moral e já sendo relacionado, como foi contra o Santos, agora talvez sendo aproveitado, porque o Abel Ferreira não tem vários jogadores para esse jogo contra o Galo, né? Tem alguns convocados, o Everton, o goleiro, o Gustavo Gomes, no meio de campo ele não tem o Danilo, o Zé Rafael e o Gabriel Menino que estão suspensos, então ele vai ter que rodar o elenco, né? Talvez com tantos desfalques, seja uma oportunidade para o garoto, enfim, não é da mesma posição dele, né? Mas a gente tá louco para ver o Endrick no profissional. Mas na base, que é onde ele manda, como é que foi o Endrick nesse jogo? Ele não tava tendo o brilho habitual, mas o craque tem dessas coisas, né? Ele pode sumir o jogo inteiro e quando a bola cai no pé dele, ele resolve. E o jogo terminou 1-0 com o gol dele, então não dá para dizer que ele não decidiu. Ele tentou algumas arrancadas, bem ao seu estilo, né? Ele é muito forte fisicamente e me impressiona ainda o fato dele ter 16 anos recém-completados e jogando contra moleques de 20. Né? A gente sabe que essa categoria, às vezes tem outros jogadores, o próprio Biro do Corinthians tem 17, mas é impressionante porque ele consegue ainda se sobressair. E é fato também que o Corinthians não fez um bom jogo e deu muito espaço para o Endrick no gol que ele marca. Mas também não dá para tirar o mérito dele de receber a bola, arrancar e chutar no cantinho, tirando totalmente do alcance do goleiro Cauê. O Endrick, ele tem essa capacidade ele marca a presença na área, ele tem um arranque muito forte, ele tem um arremate muito bom e personalidade, né? É um moleque que não sente, na primeira bola que ele pegou, inclusive quando o jogo começou, ele já partiu para cima, jogando na casa dos caras, dos rivais, então com torcida única, toda a pressão contra, mas é esse tipo de jogador que cresce na adversidade, né? Que você vê que ele está preparado para qualquer coisa. É claro que no profissional ele vai encontrar mais dificuldades em termos de marcação, em termos de competitividade, a conversa é outra, mas a gente precisa ver como é que ele vai se adaptar. Se ele com 16 se adapta em categoria sub-21, como é o caso da Copa São Paulo, em categoria sub-20, como é o caso do Brasileiro, vamos ver como é que ele se adapta no profissional, e acho até que a tendência é que ele não faça bons jogos no começo, exatamente por sentir essa dificuldade. Mas o que eu noto do Endrick, e acho que é uma avaliação geral, é que ele é um jogador acima da média até para fazer esse tipo de leitura. Ele vai jogar uns jogos aqui e ali, daqui a pouco ele vai entender de que forma ele vai conseguir driblar essa diferença física que ele tem em relação aos jogadores de 20, 30, 35 anos que ele vai encontrar na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, se você der 2, 3 jogos para o Endrick, eu acho que ele já vai sacar de que forma ele pode né, driblar esse desafio aí. E claro, por isso que eu acho que nos primeiros jogos talvez ele sinta um pouco. E aí tem um período de adaptação. E vai acontecer. O Abel Ferreira sabe do que ele tem nas mãos, sabe também a hora certa de utilizar o Endrick, a gente quer ver logo, né? Porque já tem conversa aí do Barcelona com um moleque, ele tem uma multa de 60 milhões de euros, mas ele só pode sair com 18. Então a gente tem 2 anos para ver o Endrick ainda aqui.
Mas é fato que é bom não demorar muito, porque o moleque é diferente mesmo. E cabeça boa, viu? Porque termina o jogo e muita gente... Enfim, aí ele faz uma dancinha. Pô, pensa o seguinte, gente. O cara tá comemorando um título da sua categoria, enfim, contra o maior rival, na casa dos caras. Aí ele vai lá, comemora e tal, e aí dá toda aquela confusão. Eu achei legal que depois ele foi pra entrevista e disse assim: eu quero ter o carinho de todos os torcedores do Brasil. Eu acho que ele, num primeiro momento, não vai ter dos seus maiores rivais. Mas eu já vi um movimento aí na rede social de até alguns torcedores do Corinthians entendendo, porque reconhecem nele um talento, enfim, e daqui a pouco ele vai não só jogar aqui, mas vai vestir a camisa de um grande europeu, seleção brasileira. Ele tem um futuro muito promissor, né, o Endrick. E não é sempre que a gente vê uma joia surgindo dessa forma. E ele vai cumprindo todos os requisitos, né, daqueles jogadores craques que foram surgindo e que a gente foi vendo que ali tinha um jogador diferente. Pode ser que ele não confirme ali na frente? Pode. O futebol ele é muito como a vida, né? É muito instável, né? O jogador precisa de todo um preparo, um aparato mental, psicológico, uma preparação física, não sofrer com lesões. Muitos jogadores que surgiram assim não deram sequência, pelo menos a que a gente imaginava. Alexandre Pato, o Adriano Imperador, embora esses caras ainda tivessem conquistado muita coisa, né? Talvez é que a gente achava que eles pudessem ir mais longe. Mas eu quero dizer que muitas vezes tem um caminho, né? Tem um caminho a ser percorrido e a gente não sabe realmente se o Endrick vai ter toda essa condição. Mas é fato que hoje ele está muito bem preparado. Ele é um moleque que vai para a entrevista, ele tem consciência da responsabilidade, ele está muito bem amparado pelo clube, pela família. Eu acho que a gente está vendo aí um fenômenozinho surgindo. E aí depois ele diz isso na entrevista, né? Eu não quis provocar, se eu provoquei, peço desculpa. Eu fui até pro vestiário para comemorar, porque, pô, torcida única é sacanagem, né? O cara conquista um título lá e não tem como vibrar com a própria torcida. E aí só tem torcida do Corinthians lá, o que ele vai fazer? Ele tá comemorando, tem câmera, filmando e tudo mais, né? Pra quem tá assistindo em casa. E é claro que o torcedor no estádio não vai gostar. Agora, o comportamento dos jogadores do Corinthians não foi legal, de alguns, né? O goleiro Cauê, que tentou dar uma voadora, saiu lá de onde estava, longe da confusão. Deu uma voadora no vento, é verdade, mas assim, sabe, teve que ser seguro por companheiros. Não cabe. É uma categoria que está antes do profissional, que você precisa também saber perder. O Corinthians perdeu na bola, o Palmeiras foi superior na bola, tá tudo certo, tem o dia de ganhar e tem o dia de perder. Eu sei que ali os nervos estão à flor da pele, o cara perde a cabeça, fica a cabeça quente, mas não é o que se recomenda, né? O Corinthians precisa trabalhar isso com esses jogadores, como seria do Palmeiras se fosse o caso. Acho que o time foi ruim, inclusive, taticamente. O Danilo, que é um cara que a gente aposta, né, até pelas ideias, pelo que jogou, pelo que ele representa, que ele possa fazer um bom trabalho, mas o time jogou muito abaixo. O time deu muito espaço, o time não teve jogadas, triangulações, não teve a gente viu o Corinthians chegando de formas aleatórias, né? Tem um chute no primeiro tempo, acho que do Kaique, né, que o Matheus Araújo faz a jogada, ele chuta na trave e só. E o time não criou muita coisa. No segundo tempo, quando entram o Wesley, o Giovani e o Biro, aí o time melhora um pouquinho, mas vai mais no abafa e tal, aí o Biro faz o gol que estava impedido. Mas faltou muito para esse Corinthians ter tido uma solidez necessária jogando em casa para buscar o título. E por outro lado, o Palmeiras, que tem uma regularidade dessa equipe, que venceu a Copinha. Aliás, foi o primeiro time a vencer a Copinha e o Brasileiro Sub-20 no mesmo ano. É um time muito mais consistente, que tem uma base já sólida há muitos anos, é a base mais vencedora do Brasil. Então era muito forte vencer o Palmeiras, se sabia disso. E o Palmeiras, por outro lado, fez valer o seu favoritismo, contando com o seu jogador que, entre os que estavam em campo, é o diferente de todos. Ele pode não ter feito um jogo brilhante, mas ele resolveu. Ele resolveu a parada naquilo que ele mais sabe fazer, que é gols, né? Fez 12 gols, arrancando, chutando de fora da área, vencendo o goleiro. Impressionante esse moleque. Então, valorizar o Endrick, valorizar esse título do Palmeiras, e ao Corinthians algumas lições, né? Inclusive emocionais e também táticas que o time precisa resolver para daqui para frente. O que vocês acharam? O que vocês acham desse moleque? É tudo isso mesmo? Quero ver nos comentários. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!